Olá pessoal, eu sou o professor Lucas, professor de Geometria do Ensino Fundamental 2 do Colégio Oficina do Estudante, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre dois triângulos super importantes, os triângulos chamados de triângulos isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo isósceles todo aquele triângulo que tem um par de lados com a mesma medida, ou seja, um par de lados congruentes. Nesse caso eu tenho um triângulo ABC que tem dois lados com a mesma medida, o lado AB e o lado AC, ambos com 5 centímetros de comprimento. Eu tenho, além desses dois lados, a nossa base, que mede 6 centímetros. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo aqui hoje é calcular duas grandezas relacionadas a esse triângulo. Primeiro eu vou calcular a sua altura. Vamos lá. Eu tenho aqui a altura, lembrando que essa altura forma sempre um ângulo de 90 graus com a base. E outra coisa importante, o pé da altura é o ponto médio da base, ou seja, é o ponto que divide o segmento BC ao meio. Agora vamos lá, quando eu tenho este ponto dentro de um comprimento de 6 centímetros, eu posso dividir o segmento BC em dois segmentos, o BH e o CH, ambos medindo 3 centímetros. Lembrando, é claro, que essa divisão ao meio só acontece nos triângulos isósceles e em outro triângulo que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o triângulo equilátero. Mas vamos lá. Eu quero encontrar a nossa altura e se vocês prestarem atenção, o triângulo ABH tem um ângulo de 90 graus. Sendo assim, eu tenho um triângulo retângulo. O que eu estou achurando aqui? Olha só, se o triângulo é retângulo, eu posso encontrar um de seus lados através do teorema conhecido como Teorema de Pitágoras. Muito bem, olha só, do triângulo ABH, nós temos a sua hipotenusa, que mede 5 centímetros, lembrando que é sempre o lado oposto ao ângulo de 90. Tenho um dos seus catetos e precisamos encontrar a altura, que nesse caso é o outro cateto do triângulo ABH. Vamos lá, pessoal. Aplicando o Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então nós vamos fazer o quê? Somar o quadrado de 3 com o quadrado do outro cateto, que é H. Muito bem. Resolvendo esses quadrados, nós temos 25 é igual a 9 mais H quadrado. Eu preciso isolar o H quadrado. Então, o 9 que está somando passa para o outro membro, subtraindo. Fica assim, ó. H quadrado é 25 menos 9. Calculando o valor de H, é a raiz do resultado dessa subtração. 25 menos 9, 16. Finalizando, a altura deste triângulo isósceles mede 4 centímetros. Nunca esqueçamos da unidade de medida. Se o lado está dado em centímetros, a nossa altura também é dada em centímetros. Muito bem. Por que a altura é importante? A altura é importante, dentre outras coisas, para nós calcularmos a área desse triângulo. Lembrando, como é que nós calculamos a área de um triângulo? A área do triângulo é o produto da base vezes a altura dividido por 2. Vamos substituir? Eu já havia dito que a base aqui mede 6 centímetros. Nós encontramos a altura que vale 4 centímetros. A nossa equação da área fica assim. A área do triângulo, ela é a base 6 vezes a altura 4 dividido por 2. Se nós prestarmos atenção, eu posso cancelar o 6 e o 2, dá 3 e 1. E nós temos, portanto, olha lá, os 3 pontinhos representam, portanto, que a área do nosso triângulo é 3 vezes 4, que vai dar 12. Para terminar,
A unidade de medida para a área, quando o lado é em centímetros, é o centímetro quadrado, porque nós estamos falando de área. Muito bem. Reparem agora que eu quero trabalhar com um triângulo que é chamado de triângulo equilátero, ou seja, triângulos que têm lados com a mesma medida. Lembrando então que os lados aqui são congruentes. O nosso objetivo aqui é o mesmo, pessoal. Vamos primeiro calcular a medida da altura deste triângulo equilátero e posteriormente calcular a sua área. Começando pela altura. Novamente, eu tenho o pé da altura representado pelo ponto que eu vou chamar aqui de H, e o nosso triângulo ABH é um triângulo retângulo. De novo, o pé da altura divide a nossa base ao meio, é o ponto médio. Sendo assim, cada um dos segmentos BH e CH medem 4 centímetros. Mais uma vez, o segmento AB representa a hipotenusa do triângulo ABH. O segmento de 4 centímetros é um dos catetos. O outro cateto é a nossa altura, que é o que nós queremos calcular. Vamos lá então, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos montar o teorema de Pitágoras de novo? Quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado desse cateto mais o quadrado desse outro cateto, que é o lado procurado. Mesma coisa, vou resolver esses dois quadrados, agora com alguns passos a menos, já que nós já realizamos essas operações no primeiro triângulo, e eu vou ficar com 64 é igual a 16 mais h quadrado. Continuando a nossa operação, 64 menos 16 resulta em quanto mesmo? H quadrado é 64 menos 16. Essa subtração vai dar 48. Muito bem. Quando nós realizarmos a raiz quadrada de 48, olha lá, raiz quadrada, afinal de contas, o quadrado passa para lá na forma de uma raiz. Qual vai ser o valor dessa raiz aqui, pessoal? O valor dessa raiz aqui vai ser 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Lembrando, mesma unidade de medida. Para nós terminarmos então, eu quero calcular a área deste triângulo equilátero ABC. Fica assim, pessoal, a área do triângulo. A base mede 8. Olha lá, ó, lembrando que nós vamos utilizar esta equação, base vezes altura dividido por 2. Afinal de contas, nós temos um triângulo. Base 8, altura 4, raiz quadrada de 3, dividido por 2. Simplificando o 8 e o 2, eu tenho 4 e 1. Efetuando a multiplicação, nós temos 4 vezes 4, 16, vezes raiz de 3. E a unidade é o centímetro quadrado. Para nós finalizarmos, pessoal, em algumas situações da geometria plana, principalmente naqueles polígonos que têm lados congruentes e ângulos congruentes, existem algumas equações que nós podemos utilizar para encontrar esses dois elementos calculados aqui. A altura e a área. Eu não vou demonstrar, mas vale a pena lembrar dessas equações, são muito importantes. A altura, ela é sempre o lado vezes a raiz de 3 divididos por 2. E a área? Qual é a equação que eu posso utilizar para calcular a área de um triângulo equilátero? É simples. A área vai ser o quadrado do lado multiplicado por raiz de 3 dividido por 4. Uma dica.
tente utilizar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, nesse daqui, ó, vou destacar, para encontrar essas duas equações. Certo, pessoal? Aqui nós, de novo, encontramos as áreas de dois triângulos, os isósceles e os equiláteros. Bom estudo para vocês e até a próxima!